Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Tem início a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 15/2023. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre autorização para alterações no anexo do PPA, Plano Plurianual LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Abertura de Crédito Adicional Especial. Peço a palavra, presidente. Pois Questão de não. ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, eu queria pedir o adiamento desse projeto por uma sessão, tá, esse projeto número 15, porque esse projeto ele tem emenda também de vários deputados nesse projeto. Inclusive, tem uma emenda de R$200 mil da deputada Bruna Furlan, e não está especificado o nome do deputado e o que vai ser comprado. Então, eu queria que eles colocassem certinho, até para a gente saber o que é que vai ser comprado e qual os deputados que mandou o quê para isso, para a população entender. Então, eu gostaria de pedir por uma sessão, para a próxima segunda-feira, tá bom? Obrigado, presidente. Concluo aqui Todos minha fala. concordam com o adiamento? Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Estou com a palavra. Existe um erro de digitação, nesse projeto também, que está constando 2 artigos número 3. Então, Questão de ordem, senhor presidente. Todos concordam com o adiamento? Eu não concordo. Eu não Questão de concordo ordem. porque é um projeto... Vamos pôr em Não, votação. questão de ordem. Em votação, não. Eu quero falar no projeto. Eu quero Questão. falar sobre... Não está em discussão. O projeto não está em discussão. Eu vou Mas colocar tem em que discussão. discutir o Calma. Eu adiamento. gostaria que o senhor colocasse Questão em de ordem. discussão. Discussão, sim, ô Sim, presidente. calma, eu vou pôr em discussão o projeto. sim, é que o senhor falou que ia pôr... Está a pedido de ordem. Calma, está a pedido de ordem. O projeto vai ser colocado em discussão. Não tem problema. Então, o pedido de adiamento... Por uma sessão. Por uma sessão. Peço a suspensão do trabalho por 10 minutos para reunir com os vereadores. Em discussão, eu não... Senhor presidente, foi pedida a suspensão dos trabalhos pelo Abner. Viu? Como que é? Pedida a suspensão. A sessão está suspensa por 10 minutos. Viu? Do Vitória. Presente. Vereador Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Volto à discussão do adiamento. com a palavra. Eu estou com a palavra. Vereador Paulo Marrom. Eu estou com a palavra, presidente. Presidente, olha, conversando com a comissão, com todos os vereadores ali, eu queria retirar o pedido de suspensão por uma semana desse projeto e queria pedir para os colegas votarem a favor. E dizer que desse projeto aí tem uma emenda para a saúde da deputada Bruna Furlan de 200 mil. A gente vai votar o projeto e eu queria que o pessoal lá em cima se atentasse a isso e quando mandar os projetos das emendas de todos os deputados, especificar o nome e o valor de cada deputado para mandar certo para a gente, para essa casa de leis aqui, que tem vários projetos que já desceu errado, então ele se atente. Eu subi, o vereador Abner, quando retirou esse projeto na última sessão, eu subi lá em cima conversar com eles falou, não, vai descer tudo certinho com o nome da Bruna e de mais alguns deputados que tinha aí. E aí não colocou de novo, tá? Então, que ele se atente e faça certinho. Mas, como é uma emenda para a saúde, a gente precisa, está muito precisando da saúde, então não vamos adiar para uma sessão, não. Eu peço que votem e aprovem esse projeto, esse valor. Continua em discussão, continua em discussão o projeto de lei número 15/2023, com a palavra o vereador Abner Segura. Primeiro, eu quero agradecer aos vereadores que, nesses 10 minutos aí,
para que nós conseguisse colocar esse projeto em votação por ser da área da saúde, para a gente não adiar novamente. Então, eu quero aqui parabenizar o vereador Paulo Marrom, que veio aqui nesse projeto, mais de 300 mil reais da deputada, 200 mil da deputada Bruna Furlan e 300 mil do deputado Márcio Alvino, que foi um pedido da vereadora Leão. Realmente, esse projeto tem um artigo a mais, então, na votação dele, a gente vai pedir, nós vamos votar em destaque o último artigo, que é o 3º, certo? Então, para que esse... Está errado o projeto? Está. Mas nós, vereadores, temos condição de acertar ele e vamos acertar para que seja votado hoje. Então, agradeço ao vereador Paulo Marrom por ter entendido que esse projeto realmente tem que ser votado hoje. Muito obrigado. Continue a discussão. Projeto de lei número 15/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo em votação. Solicito a votação em destaque do artigo 3º de R$ 350 mil. Requeiro a rejeição para corrigir a redação final da lei. Então, vamos votar primeiro o projeto. E depois a gente vai votar em destaque somente o artigo 3º. Questão de ordem, presidente. Eu queria pedir 5 minutos de suspensão. 5 minutos de suspensão. Por favor, peço à plateia que não se manifeste, por favor. Se a votação for hoje, porque esse projeto está muito incoerente. Existem 2 artigos 3º nesse projeto de lei. Então, qual que é o artigo 3º? Então, a gente vai votar em destaque o último artigo 3º, que é de R$ 350 mil, que ele está em duplicado aqui por erro de digitação. Então, a gente não consegue deixar para outra sessão só para arrumar isso? Essa foi a discussão lá dentro. Essa foi a discussão lá dentro já resolvida. Então, a gente já debateu aqui a rejeição do adiamento e estamos votando o projeto de lei. Não havendo mais ninguém para discutir, vamos votar o projeto número 15. Os vereadores que forem favoráveis... Questão de ordem, presidente. É 2/3, desculpe. Eu gostaria de pedir Peço votação nominal. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Se é para a saúde, eu aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. 13-0. Justificativa de voto, presidente. Deixa eu, só um minutinho, por favor, deixa eu anunciar. Está aprovado o projeto de lei número 15/2023. Justificativa de voto, vereador Bruno Tan. Eu aprovei o projeto, sim, pela necessidade, tá? É um projeto para a área da saúde, e todos os nobres pares aqui viu o tamanho do problema que causa a falta técnica, a falta de atenção da parte do Executivo quando manda os projetos para essa Casa de Leis. Isso não é de hoje que vem ocorrendo, que vem acontecendo, já tem 2 anos que estamos votando o projeto, rejeitando o projeto, retirando o projeto, fazendo voltar o projeto, por falta de capacidade do Executivo e de seu secretariado, que não tem condição de fazer uma leitura, de fazer uma escrita correta e mandar para essa Casa de Leis. Toda sessão é feita correção de projeto deles. Como o nobre vereador Paulo Marrom agora disse, um projeto da Bruna Furlan que não foi escrito, ele foi, reclamou, pediu para que fosse consertado e até agora nada. E o que o pessoal lá de cima está fazendo? Eles não estão trabalhando, presidente?
Então, a gente pede encarecidamente que eles se atentem em mandar os projetos para cá, porque os projetos mesmo do cargo já estão virando trampolim político. Foi mais de 10 vezes retirado de volta e leva e vai, e eles não conseguem acertar, readequar. Então, senhor prefeito e secretário, se atente no que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Obrigado. Continua Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereadora Emily. Eu gostaria que deixasse registrado em ata essa minha fala, porque este é um projeto muito importante, é um projeto que destina mais de R$500 mil para a área da saúde, mas mesmo assim, com um projeto tão importante, nós vemos várias incoerências nesse projeto de lei. Aprovei pela medida de urgência que estamos no nosso município, todos os munícipes, moradores de Mairinque, conseguem enxergar o descaso que está para a saúde de Mairinque. Mas, mesmo assim, com esse projeto tão importante, com esse recurso tão importante, conseguem trazer um projeto de lei tão errado quanto esse. Existe um departamento, uma secretaria inteira jurídica, mas mesmo assim parece que conseguem ignorar essa orientação jurídica que deveria ter nesses projetos de lei. Então, são projetos que faltam informações corretas, existe o excesso de arrecadação, mas mesmo assim ele está falando que vem da emenda de diversos deputados. É um projeto que é incoerente, mas pela necessidade da cidade, eu aprovo, mas nunca deixarei de fiscalizar e ficar de olho para que essa verba realmente seja designada a área correta. Muito obrigada, presidente. Ok. Solicito a votação em destaque para o artigo 3º de R$350 mil e requeiro a rejeição para ser corrigida a redação final da lei. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Rejeito. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Está rejeitado por 13-0 o artigo 3º do projeto de lei 15/2023. Em destaque o artigo 3º que fala em R$350 mil. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 43/2022L. Autor, vereadora Rose do Cris. Assunto, dispõe sobre a divulgação de dados de obras, serviços e locações de imóveis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto por 2 sessões, lembrando que na última sessão que o senhor solicitou o adiamento dele foi para pedir um parecer, e eu não observei esse parecer junto ao projeto, anexado ao projeto, então não sei se foi esquecimento do senhor ou de algum funcionário da casa para poder anexar esse parecer. Complementando pela ordem da senhora, que diz respeito ao regimento interno, não existe indicação de que o presidente peça parecer em algum momento. Quem pede parecer são as comissões. Pela ordem, presidente. No caso, foi o senhor próprio que pediu a retirada para solicitar um parecer particular para o senhor poder botar em votação ou não. Isso foi fala aqui, tem gravado. Inclusive, tem gravado nessa Casa de Leis esse pedido do senhor, tá bom? Então, só para deixar claro, eu estou solicitando porque eu não vislumbrei nenhum parecer, tá ok? Então, por 2 sessões, eu peço o adiamento dessa votação, dessa discussão e votação. Tá certo. Você está pedindo um adiamento por 2 sessões? 2 sessões. Todos de acordo? Adiamento por 2 sessões? De acordo. Será adiado por 2 sessões. Continua. Projeto de lei número 122/2022. Autor, prefeito. Assunto, institui o programa Vovô e Vovó na Escola, na Rede Municipal de Ensino de Mairinque e de outras providências. Em discussão, projeto de lei número 122/2022. Pela ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem? Eu fiz emenda a esse projeto de lei. Gostaria se essa emenda vai ser votada hoje? Questão de ordem, presidente. Se for votada a emenda hoje, eu gostaria que fosse feita a leitura da emenda e da íntegra do 122/2022.
Peço à senhora secretária que faça a leitura da emenda número 11. Gabinete da vereadora Rose do Cris, emenda 11/2023. Ao projeto de lei número 122/2022, que institui o programa Vovô e Vovó na Rede Municipal de Ensino de Mairinque e de outras providências. Artigo 1. O projeto de lei número 122/2022 passa a ter a seguinte redação para adequabilidade à técnica legislativa. Artigo 1. Fica criado o programa Vovô e Vovó na escola com a finalidade da participação voluntária da pessoa idosa nas atividades culturais, educacionais e sociais das unidades escolares da rede municipal de ensino. Artigo 2. A participação a que se refere o artigo 1 se dá especialmente por meio de transmissão dos conhecimentos, habilidades, aptidões e por experiências obtidas ao longo da vida por parte da pessoa idosa, realizando palestras ou rodas de conversa, transmitindo seus conhecimentos e relatando vivências. Artigo 3. Caberá à Secretaria Municipal de Educação avaliar a solicitação e verificar se a pessoa idosa possui ou não os requisitos solicitados. Artigo 4º. Após a devida aprovação por parte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, será agendada a data e horário, bem como unidade escolar, para que a pessoa idosa realize sua ação, conforme especificado no artigo 2 da referida lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada a disposição em contrário. Artigo 2. Acrescente-se o parágrafo único ao artigo 1 do projeto de lei de número 122/2022, com a seguinte redação. Parágrafo único. O programa ainda tem como objetivo a aproximação entre as gerações por meio de compartilhamento de experiência e vida da pessoa idosa, visando o desenvolvimento pessoal das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares. Artigo 3. Acrescenta-se o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 122/2022, com a seguinte redação. Parágrafo único. Os requisitos que cita este caput ficarão disponíveis a qualquer cidadão na Secretaria Municipal de Educação. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Pela ordem, eu gostaria que fosse lido também a justificativa dessa emenda, aonde está alterando idoso por pessoa idosa. Dá uma olhada aqui para mim, por favor. A justificativa. Peço à senhora secretária que faça a leitura da justificativa do projeto. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Justificativa. Da permissibilidade no artigo 2 do artigo 217 do nosso regimento interno. As emendas somente serão anexadas à proposição a que se referem ser protocoladas até 12 horas do dia da votação da proposição. Da motivação, a Lei número 14.423/2022, oriunda do Senado Federal, alterou a Lei de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, para atualizar a denominação que passará a ser Estatuto da Pessoa Idosa. Além de alterar a ementa, promove a referida modificação em todos os artigos da lei, substituindo a expressão idoso e idosos, respectivamente pelas expressões pessoa idosa e pessoas idosas. Essa terminologia reflete a luta dessas pessoas pelo direito à dignidade e à maior autonomia possível. Luta que compartilham com pessoas com deficiências que já garantiram tal reconhecimento em nossa legislação, após décadas de tratamento por nomes indignos e inadequados. A ideia central da motivação, ora proposta, é que a pessoa vem sempre em primeiro lugar, consagrando uma política voltada para a valorização humana e sem rotulações, tal como já ocorre com a terminologia pessoa com deficiência. Segue o trecho da justificativa da Comissão Pessoal Idosa no Senado Federal. Enfatizo que utilizar termos técnicos não é uma mera questão semática ou sem importância. Se desejamos falar ou escrever
ativamente numa perspectiva inclusiva e terminológica correta e importante, especialmente quando abordamos assuntos tradicionalmente eviados de preconceitos e estigmas, como os relacionados às pessoas com idade igual ou superior a 70 anos. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Em discussão, projeto de lei 122, com sua emenda número 11. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Eu fiz essa emenda número 11 em relação ao projeto de lei 122 do Executivo, justamente para, além de adequar a nossa lei, que está sendo apresentada, à lei que foi alterada pelo Senado Federal, colocando aquilo que já consta no Estatuto da Pessoa Idosa, tirando a terminologia idoso e trazendo a dignidade da pessoa. Então, pessoa idosa. Então, todos os artigos que continham o termo idoso passa a circular agora nos artigos como pessoa idosa, né? Então, para seguir aquilo que está expresso em lei. Penso que é uma, como diz a justificativa, né? Não é uma mera questão semântica ou sem importância, mas é trazer, de fato, a dignidade da pessoa ao centro das atenções do poder público. E que assim possa ser esse projeto de lei, que visa trazer esses vínculos familiares, essa experiência da pessoa idosa, que possa contribuir com a formação das nossas crianças e aproximar cada vez mais a criança da experiência daqueles que nos precederam. Então, peço a aprovação do projeto, bem como a emenda desse projeto, para que possa ser redigido da forma correta e ficar de acordo com o que estabelece a nossa lei superior, a lei do nosso Senado Federal. Obrigada, presidente. Continua a discussão, projeto de lei. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação, primeiramente, o projeto de lei. Peço à senhora secretária... Não, isso os vereadores... Ação nominal. Questão de ordem. Questão de ordem. Nós podemos votar o projeto e a emenda junto ou tem que ser um por vez? Tem que ser separado. Separado. Primeiro o projeto, depois a emenda. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Mas eu não voto. Eu não voto. Vereador Rodrigo do Questão Vitória. de ordem, presidente. Desculpa, só uma única dúvida voto, aqui do pessoal. Não do senhor ter votado. Votando primeiro o projeto, segundo a emenda. Depois correto? a emenda. Não, que é dúvida de munícipe aqui. Eu agradeço. Primeiro o projeto, depois a emenda. Eu agradeço pela explicação. Nominal. Nominal. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Está aprovado o projeto de lei. Coloco agora em votação a sua emenda número 11. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. 12-0. Está aprovado a emenda por 12-0. Justificativa de voto. Simplesmente quero dar o parabéns para a vereadora Rose. Foi muito propícia essa sua emenda. Parabéns. E gostaria de ter assinado junto, porque é muito boa mesmo. Parabéns, tá? Obrigada, presidente. É justificar Justificativa de votos, vereador Túlio Camargo. Parabenizar o Executivo e a vereadora Rose por esta emenda e dizer que parece até um projeto simples, mas nós sabemos o quanto é importante a educação na vida das pessoas. E a gente sabe que no nosso país e no nosso município, consequentemente, há muita evasão escolar. Muitos alunos que
não gosta de ir para a escola. E é importante que as diretoras, né, os diretores, chamem realmente a família. A participação da família na escola é muito importante, porque isso incentiva as crianças a estarem participando, né? São mudanças importantes que nós temos que ver e rever, como a qualificação dos professores, tudo isso é fundamental. A tecnologia nas escolas, com computadores e tudo mais, né, nós temos que caminhar rapidamente, porque é através disso que nós vamos ter formação das nossas crianças, principalmente no ensino básico. Então, está de parabéns a todos aqueles, a vereadora, o prefeito, por essa preocupação, quiçá os avós também possam ir, estar acompanhando seus netos nas escolas. E hoje nós bem sabemos que, com a longevidade, um vovô aí tem 50, 60 anos, tranquilamente pode ir acompanhar seus netos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu vou ler aqui o projeto e, juntamente com a emenda, pode ser? Projeto de lei número 3. Tá, com a justificativa também? Tá. Projeto de lei número 03/2023. Autor, prefeito. Assunto: institui o programa Mães de Anjos no município de Mairinque. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Emenda número 12/2023. Ao projeto de lei número 03/2023, que institui o programa Mães de Anjos no município de Mairinque. Artigo 1. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei número 03/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Mairinque o programa Mãe de Anjos, com o objetivo de prestar assistência psicológica e social às mulheres e famílias que vivenciam a perda gestacional e neonatal. Artigo 2. Altera-se o artigo 2 do projeto de lei número 03/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. O programa desenvolverá por profissionais capacitados as seguintes ações. Artigo 3. Acrescente-se ao inciso 3 ao artigo 2 do projeto de lei número 03/2023, com a seguinte redação. A orientação e o suporte emocional necessários. Peço à senhora secretária que faça a leitura da justificativa. No artigo 2 no inciso 2 do artigo 217 do nosso regimento interno, as emendas somente serão anexadas à proposição a que se refere, protocoladas até 12 horas do dia da votação da proposição. Da motivação. As perdas gestacionais e neonatais são eventos traumáticos para as mulheres e toda a sua família, que muitas vezes se sentem sozinhas e desamparadas nesse momento de dor. É fundamental, portanto, que hajam profissionais capacitados que lidam com essas situações para oferecer o suporte necessário às famílias enlutadas. A capacitação desses profissionais deve incluir não apenas aspectos técnicos com o diagnóstico e tratamento de patologias relacionadas à gestação e ao neonato, mas também habilidades emocionais e de comunicação para lidar com as famílias em situação de perda. É importante que esses profissionais saibam como abordar os familiares de forma empática e respeitosa, oferecendo o suporte necessário para lidar com a dor e o luto. Existem vários profissionais capacitados para lidar com a perda gestacional e neonatal, incluindo obstetras, ginecologistas, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, entre outros. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Continua em discussão projeto de lei número 3 e a sua emenda. Qual que é o nome da emenda? Número 12. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Fiz essa emenda ao projeto do Executivo. Como gostei da fala do vereador Túlio, que fala, por mais que pareça um projeto simples, mas ele tem relevada importância para toda a sociedade, no que diz respeito principalmente às famílias, que passam por esse processo de perda, tanto na gestação,
quanto neonatal, logo após que o bebê nasce, nas suas primeiras 4 semanas. Então, a intenção de propor essa emenda é justamente para suprir aquilo que falta ao projeto, no meu entendimento, né, que são ações que têm que ser desenvolvidas por profissionais capacitados, serem acompanhadas da melhor maneira possível, assistência psicológica, assistência social para essas mães e para toda a família que também sofre durante esse processo de luto. Então, é por isso que eu peço a aprovação do projeto, juntamente com essa emenda, a fim de fortalecer esse programa e que ele seja colocado em prática o mais rápido possível, porque a gente sabe que a depressão pós-parto é muito séria, muitas mulheres têm sofrido com isso, e a falta de assistência ainda é grande, é precária no nosso município o atendimento nesse sentido. Então, que seja um programa válido e capaz de ser executado no âmbito da nossa sociedade, através do poder público. Muito obrigada. Continua a discussão, projeto de lei, sua emenda número 3 e emenda 12. Não havendo ninguém para discutir, coloco em votação o projeto número 3. Primeiramente, o projeto número 3 e, na sequência, a sua emenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o projeto número 3/2023. Coloco em votação a emenda número 12 ao projeto número 3/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado a emenda ao projeto número 3/2023. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos. Projeto de lei complementar número 04/2023. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mairingue. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que fosse feita a leitura do parecer, por favor. Parecer. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer. Parecer jurídico? Seria? Se possível, todos os pareceres que estão inclusos. Senhor presidente, anexados. Sim. Da parte da Comissão de Justiça e Redação, eu estive analisando o projeto, achei que não é necessário. A minha preocupação era com os requisitos para o provimento, a questão do conhecimento na área da atuação. Então, eu fiz essas anotações aqui, no que se refere à capacitação técnica, é o que a gente chama de meritocracia. Porque a minha preocupação é justamente a seguinte: não adianta, às vezes, aprovarmos os cargos e não pôr pessoas técnicas com capacidade para executá-las. E até nesse aspecto, eu fiquei satisfeito em ver aqui, quando o prefeito se manifesta, o executivo, as divisões passarão a ser chefiadas por servidores efetivos, valorizando assim os servidores de carreira. Não adianta uma enfermeira, uma chefe de enfermagem que entrou hoje, já emitir guias, mandar, se ela não conhece do assunto. Então, eu acho muito importante que se prestigie realmente os funcionários efetivos, já que têm um bom tempo de trabalho, que têm conhecimento, e os profissionais que serão contratados devem realmente, seja para assessores, para diretores ou para chefia, como dispõe a nossa Constituição em seu artigo 37.5, que é um direito do prefeito. Devem ser pessoas realmente aptas a desenvolver o trabalho, porque, afinal de contas, serão pagas com dinheiro público. Então, era essa a minha preocupação, mas eu estive dando uma olhada aqui nos requisitos para provimento e eu vejo que acho que está tranquilo quanto a isso. Quanto ao aspecto de justiça, o aspecto constitucional. Obrigado, senhor presidente. Esse é o parecer da Comissão de Justiça que eu faço pessoalmente. Eu vou colocar em votação... Obrigado, vereador Tan, por pedir... Obrigado, viu? Eu vou... E continua em discussão o projeto de lei número... Questão de ordem, presidente. Só gostaria que fosse feita a leitura dos pareceres, por favor, que permanecesse a leitura. Eu apenas me expressei em relação porque eu pedi, mas o parecer está aí. Obrigado. Qual o parecer que o senhor está pedindo para leitura? Todos. Todos os pareceres foram publicados no site. Os senhores, então, faça a leitura. Peço, por favor, faça a leitura do parecer. Questão de ordem, presidente. Faça a leitura do parecer número 4, então, por favor. Por favor, peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 4. Isso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Faça também aí da parecer também, que leia o nosso parecer também, da nossa comissão.
Na sequência, peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer de orçamento e finanças. Agora vai ser o parecer da Comissão de Justiça. E peço à senhora secretária que, na sequência, faça a leitura do parecer de redação e justiça. Comissão de Orçamentos e Finanças. Parecer número... Eu acho que o 4 é Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu tenho aqui 2 pareceres. Eu tenho o número 1 e o número 2. Uma é da Comissão de Orçamentos e Finanças, o outro é Comissão de Justiça e Redação. Justiça e Redação. Na realidade, o que é o número 4 é o número do projeto. Pode fazer a leitura. Pode fazer. Pois. Exatamente, porque aqui está o número 4. Parecer complementar. Tá, a gente tem aqui da Justiça e Redação e da Comissão de Orçamentos e Finanças. Então, parecer número 1... Comissão de Justiça e Redação. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres número 1 e número 2. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 1. Projeto de Lei Complementar número 04/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, essa comissão reuniu-se para analisar os aspectos legal e de mérito do projeto de lei complementar número 04/2023, de autoria do Executivo e que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mairinque. Da mensagem do projeto em exame consta: cumpre-se nos esclarecer que era nossa intenção apresentar um projeto de reforma administrativa mais amplo, mas ao buscar algumas empresas especializadas que oferecem esse serviço, observamos que é um trabalho que demandará algum tempo, aproximadamente 6 meses. Por esse motivo, optamos como medida emergencial reorganizar a estrutura administrativa, desmembrando alguns secretários que acumulavam muitas funções e criar o cargo de comissão, estritamente necessária, e fazer algumas alterações, adequações no quadro de funções gratificadas. Informamos que, em relação aos cargos comissionados, houve uma redução de aproximadamente 50%, e desses vários serão ocupados por servidores efetivos. Outra mudança proposta é: a partir de agora, todas as divisões passarão a ser chefiadas por servidores efetivos, através de designação para exercer a função gratificada. Para tanto, estamos propondo a criação da função gratificada de coordenador-geral de divisão em substituição à função gratificada de coordenador-geral, valorizando assim os servidores de carreira. Assim, haja vista que, por força da ADIM número 2058903/96.2020.8.26.000, algumas secretarias ficarão muito prejudicadas, não tendo como atender às demandas dos diversos serviços públicos, e visando atingir o princípio constitucional da eficiência com maior efetivação dos serviços prestados, tornando-se imperiosa a definição desses cargos na estrutura administrativa da municipalidade, que deverá, com isto, melhor gerir os interesses públicos do município de Mairinque, oferecendo serviços que hoje inexistem na estrutura organizacional. Como se vê, trata-se de medida legal que compatibiliza a estrutura administrativa, a nova realidade imposta pela decisão judicial supramencionada, a que prestigia tanto quanto possível o servidor da carreira admitido por concurso público. Ademais, no que tange ao aspecto constitucional, diz a Magna Carta, no artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Quinto, as funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições direta, chefia e assessoramento. Desse modo, o projeto de lei atende a disposições regimentais legais e constitucionais, e não se vislumbra nenhum impedimento para a sua apreciação. Assim, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, esta comissão conclui que a proposta está legal
e regimental, correta e, quanto ao mérito, opina por sua aprovação. E ao parecer, SMJ, a Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, presidente. De ordem, vereador. Só para complementar aqui, quero deixar registrado aqui em ata e para o senhor presidente que esse projeto complementar número 4 do parecer, na sexta-feira, meio-dia, na hora da votação, o vereador Túlio Camargo pediu suspensão da sessão para mudar, alterar o parecer. E eu vi que não foi mudado, é o mesmo parecer, então aí me gera uma dúvida e eu sou contrário a esse projeto pela dúvida, por ser o mesmo parecer. Okay. Não mudou nada, não foi feita alteração alguma do que o próprio vereador pediu na sexta-feira. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu acabei de expor que a questão é a meritocracia. Eu analisei, eu vi. Então, em relação aos requisitos para o provimento, eu entendo que está tudo certo. Eu estava na dúvida, porque é uma questão de eficiência, né, constitucional, como diz a nossa Carta Magna, e aqui, pelo que está visto, está prevista essa preocupação do Executivo em relação à meritocracia, ao conhecimento na área, a questão da capacitação do funcionário. Então, eu não fiz por escrito, mas estou fazendo expressamente, que eu acho que é até melhor, porque assim justifica muito mais fácil para as pessoas. Eu vou, senhores vereadores. Senhor presidente. Senhores vereadores, eu não coloquei em discussão ainda, só um minutinho. A gente está terminando a leitura aqui, que vamos eu estou respondendo questão de ordem, que é para discutir o regimento interno. Questão de ordem é para discutir o regimento interno. Que não saia do assunto. Questão de ordem, por favor. Senhor presidente. Vereadora... Referente ao regimento interno, eu só queria deixar claro que a Comissão de Justiça e Redação foi formada pelo vereador Túlio, que é presidente, vereador André Terraplanagem, membro, e vereador Eliane Leão, membro. E como que ele tem dúvidas se foi ele que fez o parecer? Isso aí o senhor pode falar na discussão. No momento, está em questão de ordem a vereadora Emily Dalgo. Questão de ordem. Eu gostaria de deixar registrado esse pedido. O parecer número 4, parecer número 2, desculpa, da Comissão de Orçamento... Desculpa, senhores, mais uma vez, questão de ordem é para discutir o regimento. Tudo bem, a gente vai discutir o regimento interno agora. Peço à plateia que não se manifeste. Por favor, peço à plateia que não se manifeste. Então, em conjunto, ao nosso Qualquer assessor pode legislativo... discutir o projeto no momento de discussão. Eu não estou discutindo um projeto, Qual que é o Presidente Robertinho, eu gostaria, em conjunto, então, com o nosso assessor legislativo, verificar com o senhor cadê os ofícios em que se dirigia o pedido de pareceres das comissões. Não está no artigo. Não está, nenhum artigo. Também não está no ofício nenhum. A senhora quer discutir algum artigo do regimento interno? Posso terminar de falar? Eu não posso pode. Terminar... Não pode, porque eu não dei a palavra. Eu não dei a palavra. Peça a suspensão por 20 minutos. Peça a suspensão por 20 minutos. Peço a suspensão por 5 minutos. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Questão de ordem, Continua em discussão, projeto de lei número 4/2023. Questão de ordem, vereadora. Presidente, continuando a minha fala, eu acho muito válido a gente discutir, sim, esse parecer de modo regimental. De modo regimental. Pede a palavra, senhora vereadora, porque está em discussão. Eu estou pedindo questão de ordem sobre a questão regimental. Sobre o regimento então, interno. posso seguir para a gente discutir sobre a questão regimental? A questão de ordem é 1 minuto, pode falar. Tudo bem. Em que artigo está previsto isso no regimento interno? Que é só 1 minuto. Qual que é? Depois ele passa para a senhora. Pode continuar, seu tempo está correndo. Enquanto isso, eu vou discutir. Eu gostaria de deixar claro, registrado em ata... No artigo 266. Anotado. Eu gostaria de deixar registrado em ata sobre o parecer de Orçamento e Finanças, a qual eu sou membro, eu faço parte da comissão, e eu queria perguntar, cadê a ata, cadê a convocação dessa reunião citada neste parecer, mas a qual não fui convocada? Então, seria válido um parecer assinado por 2 vereadores que são compostos pela base do prefeito assinarem sem sequer citar a membra que faz parte com a convocação. Então, eu digo que
eu questiono se esse parecer é válido neste projeto, que existem tantos outros erros. Então, fica aqui o meu questionamento sobre essa questão do regimento interno. Essa questão de ordem, já posso responder para a senhora, que a senhora teria o direito de dar um parecer à parte. Continua em discussão o projeto de lei número 4/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cres. Estamos em Discussão do projeto número agora. 4. Pois bem, nós estamos aqui para votar, aprovar ou não, um projeto de lei de reestruturação dos cargos, administrativo dos cargos da Prefeitura de Mairinque. Em menos de 15 dias, sem seguir o regimento interno que tanto é citado aqui, porque nós, vereadores, temos pelo menos 15 dias para a tramitação do projeto dentro das suas legalidades, para acompanhar cada passo desse projeto. O que não nos foi dado esse direito. Primeiro, foi colocado em votação extraordinária semana passada, cujo vereadores não estavam presentes na hora. O vereador Túlio colocou uma questão de adiamento para fazer um novo parecer, se bem que, com a sua fala hoje, ficou claro que o parecer foi feito às pressas, certo? Porque se não teve tempo para avaliar a meritocracia dos cargos, da descrição de cada função, imagina se tivesse tido tempo de analisar a lei de responsabilidade fiscal que deve prever esse projeto. Dá uma parte, vereadora. Assim que possível, senhor vereador. Veja bem, então nós estamos aprovando um projeto, está para ser aprovado nessa casa um projeto que vai custar aos cofres públicos mais de 7 milhões de reais. É sabido, de acordo com a Constituição, senhor vereador, senhores vereadores, que o prefeito tem direito a ter cargos de confiança, sim, mas desde que esteja dentro da lei, dentro de tudo que pede a lei de principalmente a lei de responsabilidade fiscal. No parecer é citado... Peço que a plateia não se manifeste. Peço ao senhor GCM que faça a retirada do cidadão ali de óculos. Peço ao senhor GCM que faça a retirada do recinto do cidadão de óculos ali. Esse que está na segunda gaveta. Peço à plateia que não se manifeste. Por favor, peço à plateia que não se manifeste. Eu peço que seja acrescentado tempo à minha fala, senhor presidente. Será acrescentado, vereadora? O relógio foi parado de correr? Qual a palavra, por gentileza, vereadora? O senhor pode acrescentar mais um minuto à minha fala? Por favor, peço que acrescente um minuto à fala da vereadora. Veja bem, no parecer da Comissão de Justiça e Redação, fala que a ADIM, que a força da ADIM prejudicou algumas secretarias no município. Não foi a força da ADIM, foi a falta de lei que desse a previsão para os cargos que causou. Foi a falta de lei, a extinção da lei, cujo prefeito, sabendo da extinção dessa lei, ainda manteve os cargos até fevereiro de 2022, onde gerou uma SEI que investigou essa ação do Executivo, que está aqui aberto um processo, um inquérito civil para a investigação da promotoria, que já foi até aberto inquérito policial devido à nossa SEI, que causou dano ao erário. Enfim, nós estamos vendo a nossa cidade indo por água abaixo, literalmente, ruas desbarrancando, falta de remédio no posto de saúde, escolas precárias que já foram pagos mais de 5 milhões para uma empresa que simplesmente desapareceu de Mairinque e largou as escolas todas precárias. 5 milhões. Então, eu vou atender, eu estou discutindo o projeto, sim, senhor. Estou discutindo, sim, porque o dinheiro público é da nossa conta e vão ser gastos mais de 7 milhões de reais. Mais de 7 milhões de reais por ano. É importante ter os cargos, a gente reconhece. E em questão à meritocracia, vocês também deveriam ter se atentado que cargos em comissões que tenham a função rotineira, administrativa e burocrática não pode ser de livre nomeação. Tem que ser ocupado por cargo efetivo, independente se o prefeito coloca no projeto as funções gratificadas ou não. Isso vocês têm que atentar. Nós estamos para aprovar nessa Casa de Leis, fique a população sabendo, um projeto totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional, porque não prevê no corpo do projeto, até mesmo porque o prefeito cita na sua mensagem que precisava contratar uma empresa, mas que iria demorar 6 meses
Gente, quem esperou até agora, quem contratou irregularmente por mais de um ano, espera mais 6 meses e faz a coisa certa. Faz de acordo com aquilo que é pedido à lei, para que não sofra outro processo, outra ADIM nas costas, porque vai sofrer de novo outra ADIM. Nós estamos avisando, nós estamos comunicando, desde o ano passado nós estamos falando. Agora, nós vemos falta de remédio, falta de médico, programas, cortina de fumaça para enganar a população, ruas esburacadas, crianças com direito violado nessa cidade, porque não conseguem chegar à escola, porque não tem rua, não tem estrada, não tem ônibus. Bairros inteiros sem coleta de lixo, porque não consegue chegar à coleta de lixo, porque o poder público não consegue se organizar e manter a rotina dos seus trabalhos. E não é cargo em comissão que faz esse serviço, não. São serviços, são os funcionários concursados, são os funcionários que estão lá, são as empresas terceirizadas que estão lá, inclusive que muitos cargos estão nas terceirizadas e devem exercer bem a sua função naquilo que está comprometido com o contrato. Então, fica aqui a minha indignação. Nós não temos o básico para a nossa cidade e, de repente, nós vemos um vereador citando aqui em outra sessão que o município não tem contrapartida para pagar as emendas parlamentares, para juntar as emendas parlamentares, para fazer estradas, fazer os recaps da Vila Sorocabana, que está ficando intransitável algumas ruas, para fazer a rua Norberto da Silva César, que tem munícipe aqui também, que mora nessa rua e que está com situação precária. Enfim, ruas com emendas e que não podem ser executadas porque a prefeitura não tem dinheiro para contrapartida. Da onde apareceu 7 milhões de reais? Da onde surgiu, então, uma previsão orçamentária? Eu quero que vocês me mostrem, me provem aonde está dentro da LDO e da LOA essa previsão orçamentária para esse gasto de mais de 7 milhões de reais durante esse tempo que o prefeito está propondo nesse projeto de lei. Não tem. Então, um projeto inconstitucional, sim, com os mesmos vícios que causou a ADIM da outra lei que foi extinta, e nós estamos para cometer. Nós, vereadores, que temos a oportunidade de fazer a coisa certa acontecer nessa Casa de Leis, está a um passo de, novamente, promover um projeto inconstitucional e aprovar um projeto inconstitucional. Por isso, eu sou pela rejeição desse projeto. Continue com a palavra, presidente. Projeto de lei. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Tan. Eu quero parabenizar a fala da vereadora Rose. Também quero dizer e deixar claro aqui que o pessoal do quanto pior, melhor, o pessoal do cargo que está uivando, que está gritando, que está vaiando, não me intimida e não irão me calar. Eu quero deixar claro aqui, presidente, vereadora Rose, que citou, fez uma ótima fala, que a receita desse pessoal que está gritando, que está acenando aqui no plenário hoje, ficou previsto para 2023 R$ 6.037.338,43. E para 2024, R$ 7.252,05,14. Essa é a receita prevista deste projeto inconstitucional que está nessa Casa de Lei hoje, e é um projeto tão polêmico, tão errôneo, que foi tirado mais de 10 vezes nessa Casa de Leis. Então, eu gostaria de deixar claro ao senhor presidente aqui, também, que eu não sei qual a preocupação do pessoal que grita, que vai, que uiva, sendo que uma boa parte deles, se encontra empregado na área da saúde, em posto de saúde, em frente de trabalho, em hospital. Aqui não tem nenhum bobo, senhor presidente. Tive uma visita essa semana com a vereadora Rose, Emily, vereador de Carlos e vereador Abner, onde fomos fazer umas visitas nos postos de saúde Barreto Alto, Barreto Baixo, e encontramos pessoal que era do cargo comissionado que está gritando, uivando hoje aqui. Estão empregados. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Não somos obrigados a engolir goela abaixo. Questão de ordem, presidente. Esses pareceres. Vereador. Eu peço que o vereador se retrate com a plateia, que aqui não tem nenhum animal para estar uivando, não, vereador. São pessoas, não são animais. O senhor disse que tem pessoas uivando. Pela ordem, são pessoas, não são animais. Questão de ordem não é para regimento interno, peça desculpa para a plateia. Pela ordem, peço silêncio para os vereadores, calma,
Está tudo registrado, senhor vereador. Peço à plateia que não se manifeste. Nós estamos aqui numa votação importante para a cidade. As pessoas podem ser a favor, podem ser contra, podem colocar as suas opiniões, podem ter direito a debater, mas vamos usar da nossa civilidade. Nós estamos no município e queremos o melhor para ele. Então, peço a todos, por favor, que não se manifestem. Vamos votar com ordem nessa sessão e que eu não seja obrigado a novamente pedir reforço à polícia. Agradeço a presença de todos os militares aqui. Bom, continua em discussão o projeto de lei número 4. Não, o relógio parou a hora que eu pedi. Peço ao senhor vereador que continue a explanação do seu comentário. Eu agradeço, senhor presidente, parabenizo pelo posicionamento que o senhor vem pilotando e conduzindo na Casa de Leis, é dessa forma mesmo, e os internautas, a plateia presente, os vereadores, entendeu bem o que eu quis dizer, entendeu o meu recado, e minha fala referente ao projeto, referente aos pareceres, todos têm o conhecimento técnico desse projeto, aqui não tem nenhum que tenha desinformação ou que não tenha o conhecimento, então eu peço para que os nobres pares se atente nos erros, na parte inconstitucional do projeto e que respeite o meu posicionamento. E hoje eu declaro contrário ao projeto pela forma que vem sendo empurrado goela abaixo dos vereadores, do povo, e um projeto que vem bem mesmo sendo passado por cima de uma ordem judicial que é da promotoria. Nem mesmo o promotor da cidade foi respeitado, quem dirá nós vereadores. Então, já quero declarar, sou contrário a esse projeto, e acho que todos os vereadores aqui sabem bem o que faz, têm o conhecimento e sabem o que é legal e o que é ilegal. Desde já agradeço e parabenizo seu posicionamento, obrigado, presidente. Vereador. Obrigado. Palavra, presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 4/2022. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Discutindo esse projeto, e ao fazer a leitura, a gente consegue perceber que esse é um projeto que é muito incoerente, ele é muito hipócrita. No artigo 3º, ele traz, no inciso 4º, a participação popular. Participação popular, com o público sendo mandado para fora desse plenário, participação popular, quando durante as audiências públicas não são nem divulgadas para os munícipes participarem da construção em conjunto, que participação popular é essa? Eu pergunto para vocês, ainda no artigo 3º, ainda no artigo 3º, no inciso 9, ele fala sobre avaliação de resultados pelo interesse público e indicadores para as ações futuras. Quem pôde participar das audiências da LDO pôde ver que não existe indicações nenhuma, indicadores nenhuma. Do mesmo jeito que eles estão fazendo agora, por que depois de 2 anos eles resolvem trabalhar, então? Se durante esses 2 anos nada foi feito. E aí eu pergunto para vocês, qual é a prioridade do prefeito? Sendo que se a gente conseguir relembrar a fala do vereador da base na sessão passada, ele nos trouxe a dívida que existe, segundo ele, de 57 milhões de reais à prefeitura. Também contando com um dano erário que já foi feito por conta da falta de cumprimento do prefeito com um acordo já citado pela vereadora Rose. Então, eu conto para vocês, não existe prioridade. A prioridade dele é ele mesmo e aqueles que estão com ele, não a cidade por inteiro. Vem falar de artigo 37 da nossa Constituição, que traz sobre os princípios da administração pública, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Discutindo sobre tudo isso, nós conseguimos perceber que o prefeito não cumpre nenhum desses princípios. Agora, quer falar sobre legalidade quando se trata de um projeto inconstitucional? Que hipocrisia! Isso é uma hipocrisia. Quer falar sobre valorização de servidor público? O que foi o dissídio desse ano? O que são todas as perseguições que são feitas com os servidores públicos desse município? A diretora Ângela, que foi perseguida e exonerada. E todos aqueles outros que foram readequados, aqueles que estão lutando para ter o digno, um salário digno.
vão sim ser, e poderão ser colocados em cargos, mas receberão menos do que aqueles que não são servidores públicos. Cadê a valorização do servidor público? Aí eu te pergunto, quer falar sobre vovô e vovó nas escolas, quer falar sobre participação popular, quer falar sobre interesse, mas como estão as nossas escolas? De forma precária. É dinheiro e mais dinheiro que é gasto, jogado no lixo. É dinheiro sobrando que está sendo jogado no lixo. A gente está falando de 7 milhões de reais por ano. 7 milhões de reais que poderia estar sendo investido em educação, em manutenção das dívidas, manutenção das ruas. A cidade está um caos. A cidade está um caos. E o que a gente pode ver é um prefeito que diz que não sabe de nada, como foi citado na nossa comissão especial de investigação, e agora ele está por dentro de tudo? Quando foi que a prefeitura começou a ter dinheiro para estar jogando 7 milhões de reais ao vento dessa forma? Como trouxe a vereadora Rose, eu sou sim a favor de um projeto de cargos, porque é um direito do prefeito. Mas o que ele não pode fazer é dessa forma, de uma maneira inconstitucional, e querer que desça de goela abaixo, achando que os munícipes de Mairim são idiotas. E não são. Eles deverão ser respeitados, e cada um que votou no senhor prefeito, aqueles que honraram o seu voto e esperaram ter uma cidade mais digna, uma cidade de qualidade para os munícipes. E nós não temos isso. São tantas reclamações, a cidade está um caos, e mesmo assim a prioridade do prefeito é colocar esses 60 cargos e essas 5 novas secretarias, que são secretarias incoerentes. Órgãos vinculados com as secretarias que são apenas de competência do Estado. Quando o prefeito virou governador? Incoerente. Este é um projeto incoerente, este é um projeto inconstitucional. Por conta disso, eu irei rejeitar esse projeto. E, dessa mesma forma, encaminharemos, nem se for preciso, para abrir outra comissão para investigar, porque o prefeito tem ciência de tudo isso, e, mesmo assim, ele não utilizou do poder dele, da secretaria do jurídico dele, porque, senão, esse projeto não estaria dessa forma. De ser tão desesperado dessa forma, mas quanto tempo? Faz quase um ano, mais de um ano, na verdade, que este projeto está aí, ele não fez da maneira correta. Então, presidente, eu sou contrário a este projeto de leis e repudio toda a forma que ele foi feita. Continue a discussão, projeto de lei número 4/2023. Não havendo ninguém para discutir... Com a fala, senhor presidente. Com a palavra. Com a palavra, vereador Eli Carlos da Padaria. Pois bem, como falou a vereadora Rose, vereadora, eles não sabem fazer a coisa correta, isso já ficou claro. Não sabe mesmo. E vou dizer uma coisa para você, me recordo aqui o vereador Rodrigo falando, quando aprovamos a emenda que eu consegui, junto ao deputado Rogério Nogueira, para a gente fazer a rua Tadashi Tamaki e a rua Vista da Castela em Dona Catarina, onde aquele povo sofre. Onde aquele povo vem sofrendo com água nas casas, por conta de falta de pavimentação, onde o dinheiro já está aí há 2 anos. E o prefeito falou, não é o prefeito, o vereador, né? O vereador falou que o prefeito falou que não tem a contrapartida. Contrapartida essa que é 257 mil. A planilha agora foi atualizada, foi para 1.257.953,41. 1 milhão eu já trouxe, eu já consegui. Falta os 257 mil e mandar um projeto desse no valor de 7 milhões de reais, sendo que essas pessoas não irão lá fazer o trabalho braçal, porque o que estamos precisando na cidade é trabalho braçal, para ver se recupera algum pouco das ruas. Né? E eu vou voltar lá atrás, onde me espanta de como foi feito o parecer. Onde foi feito, como foi feito esse parecer.
né? Eu quero até colocar aqui uma... Só para... Deve, então, prevalecer 2 do nosso grupo em cada partido, em cada comissão. E aí nós não vamos precisar de mais 9 votos, nós vamos precisar de 7 votos. Em vez de 2/3, nós vamos precisar de 7 votos. Com certeza vai dar parecer favorável. Então, veja onde chegamos. A omissão. Porque vereador não é para ser omisso. Vereador é para fiscalizar e trabalhar. Precisa dos cargos? Precisa, claro que precisam dos cargos. Mas nesse momento em que vivemos, a cidade é um caos total. Você anda no São José, no Mato Dentro, no Capuava, Cristal de Cima. As aulas começaram há quase 3 meses. As mães não conseguiram ainda mandar suas crianças para a escola por falta de manutenção. Foi agora contratado um maquinário para ficar 20 ou 30 dias por R$800 mil. Maquinário esse que não faz nada. Só pisoteia para lá, para cá, para lá e para cá. E pronto. Então isso, como vereador, vou falar uma coisa para você, hein? É triste de ver os nobres colegas dando parecer só. Eu acho que nem o prefeito quer esse tal de cargos. Nem ele quer. Se for pensar bem, analisar, acho que nem ele quer. Mas se os nobres querem, que assim seja, né? Votarei contra, até que a cidade seja reestruturada infraestruturalmente, não com cargos. Porque todos aqueles cargos que saíram até hoje, continuam lá trabalhando. Onde você vai, você vê um trabalhando. De forma legal ou ilegal, não sabemos, mas estão lá. Fazendo estágio, não sabemos. Contratado por terceirizada, também não sabemos. Por frente de trabalho, fizemos um requerimento para saber. Mas fica aqui o meu repúdio e a minha indignação. E levarei também ao Ministério Público para ver se eles nos ajudam a fazer alguma coisa por essa cidade, porque não tem cabimento. A cidade, acho que acabou. Não tem mais por onde andar por esta cidade aqui. É lamentável. Continua em discussão, projeto de lei complementar número 4. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo da Vitória. Eu também sou contra esse projeto, rejeito esse projeto. Peço à plateia que não se manifeste, por favor. Eu acho que Mairink precisa gerar emprego, sou a favor do emprego, o pessoal do cargo sempre me atendeu bem, mas a prefeitura tá igual meu depósito de gás. Eu preciso de motoboy, mas não adianta eu contratar 5 motoboys, sendo que eu não tenho dinheiro para comprar o gás. Então a prefeitura está a mesma coisa. A prefeitura não tem dinheiro para comprar uma bica corrida, não tem dinheiro para arrumar uma estrada. Sou a favor dos cargos. Assim que a prefeitura melhorar a situação, eu sou o primeiro a aprovar esses cargos. O que a gente estamos precisando hoje é empréstimo para o município. Sou a favor de reconstruir, sou a favor, que não se manifestem, eu sou a favor de reconstruir Mairink, que está detonado. Isso eu sou a favor. Os cargos, sinto muito, sempre me atenderam bem, mas, que nem eu falei, hoje eu rejeito. Encerro aqui minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continue discussão, projeto de lei complementar número 4. Essa palavra, senhor presidente. Peço Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu respeito a posição de cada colega aqui, respeito a posição dos eleitores que estão aqui sempre participando, é muito importante isso. Democracia é isso.
são questões divergentes que muitas vezes vêm à pauta, senão é unanimidade, e aí é coisa de ditadura. Então, é preciso que haja realmente essas divergências, essas posições contrárias, e a gente respeita. Mas eu gostaria primeiro de dizer o seguinte, a impressão que dá, ouvindo os colegas falarem, é que começou a destruição agora de 2 anos para cá. O prefeito pegou a cidade linda. Por favor. O prefeito pegou uma cidade bonita, era uma Vancouver. Que não se manifestem. Era uma cidade como de Orlando, nos Estados Unidos. Estava tudo maravilhoso, né? As escolas estavam em perfeito estado. Mairim, que não era chamada de o maior campo de golfe do mundo, né? O maior campo. Mas o que eu não entendo é o seguinte também, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, em relação aos pareceres. Por favor, peço à plateia que faça silêncio e respeitem a palavra do vereador. Eu só peço que desconte meu prazo. Vereador André, mais uma vez, as comissões não são nem obrigadas a dar parecer. A gente deu aí, né? Mas não é nem obrigado. Tá, artigo 137 do regimento, a gente volta a repetir. Mas o que eu gostaria de questionar, senhor presidente, é que nós temos que separar, há uma linha divisória aí. Realmente, o Ministério Público, ele questionou esta lei que vigorava dos cargos, mas essa lei não é dessa administração. É daquela que a vereadora Rosa era chefe de gabinete. Era cargo também. Era cargo também. Peço aos aquela administração que não se manifestem, por favor. Acho que as pessoas têm memória curta. As pessoas têm memória curta. Aquela administração da Odebrecht, né? Temos que lembrar, temos que pensar tudo isso. Vereadora Rosa, a senhora sempre me atendeu muito bem como chefe de gabinete. Quando eu fui lá, a senhora era uma ótima funcionária, ajudava, né? A senhora foi, eu vi aqui, chefe de divisão de convênios. A senhora já foi, olha que maravilha, né? Diretora do departamento de gestão, né? E outros cargos. Aí podia, aí valia. Aquela lei que foi considerada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça como inconstitucional. Essa lei aqui, que o prefeito nos manda, é um projeto ainda. Nós não sabemos se vai ser considerado inconstitucional ou não. Peço silêncio à plateia, por favor. O Ministério Público fez a parte dele, abriu o inquérito, e agora vai ser apurado, vai ser coletado provas, vai ter o princípio do contraditório, como eu digo, o princípio da ampla defesa, que faz parte. Agora, é importante dizer o seguinte, também eu tenho dúvida, porque na mesma hora que eles vêm aqui e falam que está sobrando dinheiro, que tem bilhões aqui, milhões ali, agora não tem dinheiro. E é uma coisa meio complicada da gente entender. A gente sabe que eles, não sei se de má fé ou não, mas acredito que não, confundem orçamento com numerário, né? A gente sabe que são verbas recorrentes, verbas fixas, verbas que têm uma destinação certa, e se for usada em outra utilidade, em outra coisa, é desvio de finalidade, dá até crime. Então, a gente sabe que tem esses recursos, graças a Deus. É uma questão... É sobre o projeto... Mas todo mundo falou de tudo aqui. É sobre todo mundo falou de tudo. Como que vai ser falado? Tá certo. Senhor presidente... Gostaria que o senhor... Eu estou vendo senhor vereador... se o senhor quiser pedir pela ordem, o senhor pede, mas para o senhor interromper uma sessão, o senhor precisa pedir pela ordem e falar... Calma por enquanto, eu estou conduzindo a sessão e eu dei a palavra ao vereador Túlio. E cada vereador tem o direito de falar a opinião dele. Por enquanto, eu vejo que ele está dentro do parecer dele. Pela ordem, senhor presidente Robertinho Ierck. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de fazer a pergunta ao senhor sobre o regimento. O que fala o regimento quando está em discussão o projeto? Só isso que eu quero saber do senhor. Ele fala que o vereador tem a palavra por 5 minutos. Pode continuar, mas é vereador. Sobre o projeto... Já está explicado. Agradeço, então. Obrigado. Continua. Eu só gostaria, senhor presidente... Vereador. Peço, por gentileza, que volte 1 minuto na palavra do vereador Túlio Camargo. Eu só estou buscando o projeto, a lei anterior, porque eles é que trouxeram, que é inconstitucional, né? Essa lei que depois passou pela última gestão, que também estava errada, aí os cargos podiam. Vereadora Ema, seu partido estava lá, cargos de uma lei inconstitucional, vereadora. A vice-prefeita era a esposa desse vereador aqui, o Ed Carlos, que a gente respeita muito, mas eu acho que esse pessoal está com amnésia, eles esquecem das coisas, né? Quer dizer que até outro dia podia tudo, mas a lei que foi considerada até agora inconstitucional, até pelo Tribunal de Justiça,
é a lei anterior, que passou pelos últimos 2 prefeitos. Essa daqui, nós não sabemos ainda. Era o que eu tinha colocado, senhor presidente. E peço aos colegas da base, com exceção do vereador Rodrigo, para que votemos favoravelmente a essa lei, porque é um prefeito que tem 5 eleições ganhas, que foi procurador jurídico aposentado. Não é possível que ele não saiba o que está fazendo. Não é possível. Claro que a função do vereador é fiscalizar, cobrar, questionar, tanto que nós aprovamos, eles falavam tanto dos requerimentos, aprovamos hoje. Vamos fiscalizar, está certo, mas o prefeito tem o direito fundamentado no artigo 37.5 da Constituição Federal. É um direito dele. Continue a discussão. Com a palavra, projeto senhor de lei presidente. número 4. Com a palavra, vereador Abner Segura. Por 5 minutos. Me dá uma parte, vereador. Passo a parte a vereadora Rose do Cris, senhor presidente. Tem a parte, vereadora? Agradeço a lembrança do nobre vereador Túlio, e, se eu não me engano, também já pedistes a cassação do Toninho Gemente e outra gestão, ou acompanhou um processo nesse sentido, né? Principalmente por contas de irregularidades na gestão passada. Nós estamos vivendo um outro momento político. De fato, eu fui cargo, sim, trabalhei na prefeitura e me honro muito de ter trabalhado. Por favor, eu estou falando, o senhor não me interrompa. Obrigada. Peço que se acalme, vereadores. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Apenas ressaltando isso, trabalhei, mas naquela época ainda não tinha saído uma decisão judicial. Essa decisão saiu em agosto de 2020. Então, eu já não era mais cargo, já não trabalhava na prefeitura. E não é porque uma coisa estava errada que deve permanecer errada. Não é porque uma lei estava errada que deve permanecer errada e insistir no erro. Eu não tenho síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não tenho. Se hoje nós estamos aqui para fazer a diferença, é isso que eu vou fazer. Se for para ser Maria, vai com as outras, aqui não é o meu lugar, realmente. Obrigado. Continue a discussão. O projeto de lei número 4/2023. A parte. Eu Continua com a palavra, encerro vereador aqui a minha fala. Continue a discussão. Projeto de lei complementar número 4. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Primeiramente, quero agradecer a presença dos internautas, nobres vereadores, a plateia presente. Agradecer também a presença da Guarda Municipal aqui nessa Casa de Lei. Cumprimentando também aos nossos amigos que estão aqui presentes, que também tive o prazer de trabalhar junto. Muitos que estão aqui hoje reivindicando o seu direito, talvez ali de poder ter a oportunidade de nos ajudar nessa administração, no qual pude participar com vários cargos que estão aqui presentes, em vários projetos sociais, junto com o prefeito, junto com a primeira-dama. Respeito a opinião dos nobres vereadores. Se falando em cidades aí que está realmente com problema, precisamos de pessoas realmente para estar nos ajudando. Hoje tem setores na prefeitura que não tem gente capacitada para trabalhar, que nem meio ambiente, assistente social temos com a frente de trabalho ajudando a gente aí, né? E a gente sabe que precisamos. Tinha vários projetos sociais no qual muitos vereadores aqui participaram junto com a gente. E então, sabe da importância... Sim, vereador, só um minutinho. Sabe da importância que temos aí assistente social, o esporte, que tínhamos várias pessoas aí ajudando a gente nas escolas, fazendo projetos aí, no qual vários pais que foram eleitores de vocês que estão aqui rejeitando esse projeto hoje, tirando o direito de várias pessoas estar trabalhando, é importante. Falando em cidade cheia de buraco, eu cito também alguns vereadores que falam, né? Porém, tem vereadores aqui que não trouxe R$1 de emenda para Mairink, né? E assim, critica o executivo. Eu acho que para poder criticar, eu acho que tem que ajudar. Nessa gestão, até agora, fui o vereador que mais trouxe recurso ao município de Mairink, né? E nem por isso bato no peito e fico criticando o executivo e os servidores que estão trabalhando nessa administração. Precisamos, sim, fazer com que o município cresça. Sou favorável aos cargos, vou votar favorável, precisamos, sim. Eu falo para vocês que os únicos vereadores aqui que não tinham cargo na prefeitura, à exceção da minha esposa, que trabalhava numa empresa terceirizada, era eu e o Rodrigo, certo? Eu e o Rodrigo. Então, assim, sou favorável, não solicitei ao prefeito cargo de confiança, acredito que vários aqui têm pessoas que têm muita credibilidade,
para expor, para trabalhar, né, no nosso município. Sou favorável e parabéns aos nobres vereadores que vai votar favorável e todos que estão aqui reivindicando seus direitos. Continua em discussão projeto de lei complementar número 4/2023. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida, um dia de trabalho. E temos que pôr Deus na frente e tudo dá certo com Deus na frente. Peço a Deus que abençoe e ilumine a cada colega dos vereadores que está aqui e a cada cidadão que está nessa plateia presente hoje assistindo essa sessão de Câmara. Eu sou favorável aos cargos comissionados. Tá, todas as prefeituras têm, todos os prefeitos têm os seus cargos comissionados, isso está na lei. E assim, conheço a maioria de pessoas que está aqui, pude trabalhar com essas pessoas, sei do empenho desses, sem desmerecer os concursados, as pessoas concursadas que trabalham, mas esses cargos comissionados, eles não têm hora para sair do seu trabalho, trabalham muito. Eu pude ver cada um que está aqui, já pude trabalhar, acompanhar o trabalho deles, tá? Eles não têm hora, se precisar de ficar até mais tarde, eles ficam, tá? Então, quero aqui parabenizar cada um de vocês que está aqui presente hoje e dizer que sou favorável a esse cargo, vou votar favorável, tá? Porque além de você ser um pai de família, tá? Você ser pai de família que tem que levar o sustento de vocês para casa, que a gente sabe o que é a pessoa passar uma dificuldade, não ter, às vezes, não saber se vai voltar ou se não vai voltar o cargo. Nós, hoje, vereadores aqui, nós temos a nossa renda, nós temos o que levar, chegar ao final do mês, a gente ter um dinheiro para comprar um alimento, e vocês que estão aí, tá? Vocês que estão, vocês não têm. Então, pode contar com o apoio desse vereador. Quero parabenizar todos que estão aqui. Meu presidente... se algum vereador quiser... Dá uma parte? Passo a parte, vereador Túlio. Tá. Continua em discussão projeto de lei complementar número 4/2023. Eu só gostaria de... Eu pedi uma... Pois não? Pedi a parte. Pedi uma parte para o Paulinho. Tem a parte do Paulinho, vereador Túlio Camargo? O que nos causa, às vezes, preocupação é a questão, por exemplo, veja bem, esporte realmente é saúde. Muito bem foi dito aqui. E nós vimos o prejuízo das nossas crianças com as escolinhas. Não puderam, ano passado, participar do campeonato infantil que envolve as cidades. Alguns moleques aqui tiveram que jogar em Sorocaba, alguns tiveram que jogar em São Roque. Vejam, senhores, a questão dos jogos regionais. Esse ano, pela segunda vez, não vai ninguém nos jogos regionais por justamente essa questão dos professores. Vejam, senhores, né? Estava sendo feito a regularização fundiária, o vereador Abner conhece bem essa matéria. Só ali na Granada, Monjolinho, 1.300 imóveis, as pessoas correndo para ter seu título, para ter a sua escritura, que a gente sabe que valoriza muito mais o imóvel, né? Hoje já poderia ter muitas famílias aí com o seu título, com seu título registrado, a sua titularidade, né? Não temos. Vejam bem, a nossa, como que chama, aquela veterinária que estava ali em Marmeleiro, na zoonose, é questão de saúde, ela foi mandada embora. Mais uma parte, vereador? Ela teve que ser demitida. Hoje, se um animal é encontrado na rua, machucado, tem que correr para a PAN, porque a zoonose nossa não existe mais. Então, e poderia falar de outras coisas aqui, mas então eu acho importante, e é claro, o prefeito tem que pôr gente capaz, eficiente, gente qualificada, no lugar certo. E também não acredito que ele vai chamar de caro 60 pessoas, eu acho que ele vai adequando, e eu volto a dizer, é um direito. Se fosse outro prefeito, eu fosse oposição, eu votaria com tranquilidade, é um direito do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Continua com a palavra, vereador Paulo Marrom. Presidente, o vereador Túlio citou bem a regularização, então, sou favorável a esse projeto, presidente, tá? E peço que Deus, nosso Criador, abençoe a todos. E concluo aqui a minha fala, presidente, tá? Continue em discussão, projeto de lei complementar número 4/2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse votação nominal. Será votação nominal. Não havendo ninguém mais para discutir,
Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. A caneta daqui. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Sou contra o cabide de emprego. Rejeito. Vereador Bila. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprova. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeita a irregularidade. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. 6-6, o voto de Minerva do presidente é a favor dos cargos. A lei complementar número 4 está aprovada por 7-6. Justificativa de voto, presidente. Não havendo mais nada a presidente, eu acrescentar, estou pedindo declaro justificativa de encerrada a voto. presente Presidente, sessão. eu estou pedindo justificativa. Eu pedi justificativa. Foi pedido justificativa.